A gente acha que quem está exercendo uma missão, um propósito de vida associado à espiritualidade, tem as respostas. Entendeu? E aí você chega e vai fazer a pergunta. Vamos imaginar um quadro. Essa pessoa tem a resposta porque ele encontrou. Aí você chega nele e fala: fulano, você, fulano, o que eu sou? A pessoa vai ter que levar essa pessoa ao entendimento do que ela é, para depois mostrar o que ela é. Mas se a pessoa não sabe também, cria-se um problema. Porque ela vai dizer: você é o Tiago. A missão da tua vida é ser um comunicador. A missão da tua vida é ser aquela pessoa que vai levar multidões para Cristo, para Buda, para Krishna. Você entendeu? Por quê? Porque ele não sabe a resposta. Então, assim, não é estereotipado. Você não vai achar um personagem do lado de fora que você vai fazer essa pergunta para ela. Se você não tem a quem fazer essa pergunta, você sim vai fazer isso. Tem uma passagem de um personagem que eu vou trazer para o presente, tá? Para associar. Né? Ele era motorista particular de um milionário. E esse milionário era constantemente atacado, as empresas dele estavam sofrendo porque estava sendo roubada, sabe? Tinha vários problemas de ataques de pessoas que ele descobria que estavam contra ele, que estavam querendo tomar a empresa dele, sabe? Existia todo um histórico a qual esse cara estava apavorado já, sabe? Ele estava indo, ele lutava, mas ele não sabia, ele punha até detetives atrás, mas ele não conseguia achar quem eram as pessoas ou quem era aquele que era o inimigo dele, que estava por trás de tudo isso. Mas ele tinha um motorista dele. Entre tantas pessoas que ele podia pedir ajuda, ele pediu para o motorista, por antecedentes. Ele nunca tinha conversado com esse motorista, coisas desse tipo, porque ele não gostava. Mas quando chegou naquele ponto, ele chegou para o motorista dele, porque ele sabia assim, que alguém tinha dito, coisas desse tipo, né? que era o cara indicado para fazer esse tipo de pergunta, mas ele não queria fazer. Ele nunca precisou, ele sempre deu conta de tudo. Mas nesse momento de desespero, onde ele olhou e falou assim: vou perder tudo, ele chega e pergunta para o motorista: o que eu faço? O motorista fala: tudo bem, a primeira coisa é você descobrir quem são seus inimigos. Ele falou: tá bom, então eu quero. Aí o motorista levou ele no momento onde ele podia perceber quem é que estava roubando, quem é que estava destruindo, quem é que estava. E nesse momento, a hora que ele viu, ele falou: danou. Para eu manter a minha empresa, eu tenho que puxar o tapete de pessoas que eu amo. Então eu prefiro deixar que as pessoas que eu amo tomem conta da empresa. Para mim as pessoas são mais importantes que a empresa. Então eu vou deixar a empresa na mão delas e vou embora, cuidar da minha vida, vou fazer outra coisa. Porque para eu manter a empresa e puxar o tapete das pessoas que eu amo e tirar as pessoas todas que eu amo de dentro da empresa, mas são elas que estão querendo tomar a empresa. Mas eu prefiro ficar com as pessoas e deixar que elas fiquem com a empresa, do que eu mandar elas embora, destruir a vida delas, ou seja, para poder manter a empresa, mesmo que elas estejam tomando a minha empresa. E nessa hora ele para e pergunta para a única pessoa que é neutra da história. Aí ele chega e fala: motorista, o que eu faço? Estou perdido. Não sei se isso ou se aquilo. Aí o motorista, que não era o motorista, era a pessoa certa para aquela dúvida que ele estava naquele momento, olhou para ele e falou assim: cara, essas pessoas já se destruíram. Você só tem que dar
aquilo que o Criador ia fazer, o castigo. Entendeu? Tipo, elas fizeram isso, dá pena. Então, você só vai dar a pena da atitude que elas estão tendo. Ou seja, não é que você tem que puxar, você não está puxando o tapete delas. Elas estão escorregando no tapete, elas estão tropeçando no tapete. Toma a tua atitude. Mas ele era a pessoa indicada. Toma a tua atitude. Por quê? A alma não mata e nem morre. A alma está livre dos pecados desse mundo. A alma não tem nada a ver com as coisas que você faz nesse mundo. Toda essa criação, tudo isso que está acontecendo é um script, é uma jornada que o Criador fez. Você está sendo um personagem numa história. E o personagem na história exige que você seja honrado, justo, entendeu? Que você seja um líder, que você tome a atitude correta. E você, como dono da empresa, como diretor dessa empresa, as pessoas estão fazendo coisas erradas, contra as regras da empresa, elas já se condenaram. Então, você tem que dar só a sentença. Se você não fizer isso, você vai perder a empresa. Mas você e as pessoas que sabem vão falar, o cara foi um covarde. Mas, se você não pergunta para o motorista que sabia as respostas, que podia dizer para você, a alma não mata nem morre, a alma não despede nem é despedida. Entendeu? É o mundo que está numa jornada. A pessoa sabia quem era ele, o que era ele, então podia dar a resposta correta. Mas se ele fosse perguntar para o outro, ele ia falar, não, perdoa. Ou ia perguntar para o outro e falar assim, não, ferra com ele. Sabe? Qualquer tipo de resposta baseada no que a pessoa tem como entendimento na vida. Eu dei uma palavra aí, mas... Então, assim, não necessariamente a sabedoria que o procurado tem pode servir para o problema daquela pessoa, para ela se encontrar. Às vezes a pessoa que ela procurou, se não for uma pessoa certa, pode, em vez de levar para o caminho, desviar dele. Entendeu? Pode continuar na mesma ilusão, na mesma história. Porque assim, ó, a gente não pode procurar a pessoa, essa é a história. A gente não pode procurar a pessoa baseado no que a gente acha. Quem que você sabe que sabe as respostas? Quem que você conhece que sabe as respostas? Por exemplo, se você está vendo o nosso bate-papo, se você está vendo o assunto que a gente está conversando, você pode ter uma ideia. Se esse tipo de dúvida pode ser perguntada para a gente. Mas se você não tem acesso a ouvir o que a gente está conversando, você vai ter as referências que você tem, os lugares que você procuraria para fazer a pergunta sobre o assunto, que é exatamente aquilo que nós estamos tratando aqui. A essência. Legal. Voltando para a base. Esse tipo de coisa, cara, você mexer, fez uma pergunta perigosa, porque eu não posso dar resposta direta. Top, né? Tem que, tipo assim, para essa... Por exemplo, se um pastor sabe, ele é a pessoa indicada para você perguntar. Mas ele tem que saber. Se um monge sabe, um monge budista, sei lá, se um monge sabe, ele é a pessoa indicada. Mas você vai perguntar para quem? Nessa hora, você tem que ter uma referência. Se você não tiver referência nenhuma, quer continuar? Não, vai gravando? Pode. Tá. Se você não tem referência nenhuma, se você não conhece ninguém, quem é a pessoa nesse universo mais confiável? Quem é a pessoa nesse mundo que você não teria nunca dúvida sobre o que ela diria para você? Você iria perguntar para quem? Entendeu? Um específico nessa área, um específico naquela. Nesse mundo, qual é a referência máxima do ser humano? Vamos lá, tenta responder isso. Quem é a referência máxima do ser humano? Quem é a pessoa que você não questionaria nunca? Nunca! Ó, que pergunta, hein? Por exemplo, Jesus.
falando para a gente aqui no Ocidente. Jesus. Ele você não duvidaria. Você duvidaria de quem quer que seja nesse mundo que pudesse te dar uma resposta. Mas você nunca ia duvidar de Jesus. Entende o que eu estou te falando? Sim. Se ele dissesse a resposta é essa, você não ia duvidar. Nunca. Entende isso? Sim. Então, quando o ser humano chega numa encruzilhada como essa, onde eu tiro minha dúvida, não é uma pessoa que você tem que procurar. Pega a escritura. Certo. O top. Para poder... Vai. Nossa, muito bom. Mas e aí que tá? Você falou sobre Jesus, buscar o mestre. E como buscar o mestre? Na Bíblia? Não tem outra maneira. Vamos ver se você consegue me entender. Polêmica, hein, Léo? É que eu não quero entrar nisso. Esse é o ponto. Polêmica. Eu não quero entrar nisso. Por quê? A gente vai entrar numa coisa muito profunda. Mas para você entender, o máximo que você conseguiria chegar de entendimento é se você fosse direto na fonte. Qual é a fonte que o ser humano tem disponível? O que escreveram sobre o que ele falou sobre esse assunto. A pessoa que você tem mais credibilidade. Entendeu? Que você tenha, acho que você pode ter influenciado com palavras reais. Então você tem que achar o livro que escreve, não é nem ele, né, porque ele não escreveu, mas as pessoas escreveram sobre ele, escreveram sobre o que ele falou e sobre vários assuntos. Então você chega, pega um livro de alguém que falou sobre esse assunto. E só que você não pode procurar um filósofo da vida. Fechei. Você tem que procurar o mestre. Então você tem que procurar direto Jesus. O que Jesus falou? Entendeu? E através, vamos falar assim, da escritura que a gente consegue ter... Não. O que é uma escritura? Agora vamos. O que é uma escritura? O que é uma escritura? O que é uma escritura? O que é verdadeiramente uma escritura? Não necessariamente está direcionado para a Bíblia. Não, ela é uma seta. Ela vai te dizer o que você tem que fazer. Ela vai te dizer como você tem que interpretar, o que você tem que fazer, como você tem que agir. Mas aí você tem que pegar a seta, fechar e fazer. Por exemplo, você chega e está querendo achar São Paulo. Você vai ter uma placa escrito limite entre Campinas e São Paulo. Aí você passou o limite, você para embaixo da placa, eu estou em São Paulo. Só que a placa está lá, 5 km, 4 km, pega a saída e tal. Você entendeu? E você não faz isso. Está escrito lá para você fazer isso, mas você não faz. A Bíblia é uma seta. Qualquer escritura é uma seta. Onde o mestre ali diz o que tem que fazer. Como você tem que fazer. Maravilhoso. Nossa, muito forte, muito forte. Vamos lá, voltando para a parte da meditação. Umas dúvidas que o pessoal costuma ter e questionar. A meditação, Lael, é sobre a meditação. Para meditar, eu vejo que tem gente que reserva um tempo, às vezes na parte da manhã, tipo assim, eu vou das 7 horas às 8 horas da manhã no momento de meditação. Mas hoje, nos dias, como estamos vivendo hoje, que cada minuto é crucial para a pessoa, que o tempo tem passado muito rápido, ainda mais nessa era de redes sociais e tal, a gente vê que o tempo passa muito rápido. Às vezes você pega o telefone, começa a responder um e-mail ou fazer um atendimento, na hora que vê foi 1 hora, 2, 3 horas. E para reservar esse tempo, precisa se reservar um tempo para meditação, ou a meditação a gente consegue fazer em qualquer lugar? Sobre posição da meditação, para meditar precisa ter aquela posição de lótus, o pessoal fala muito sobre isso. Precisa estar numa posição para meditar? Precisa de um tempo específico, um horário específico do dia ou não? Como? Me fala mais sobre isso, Lael. É simples. Para explicar isso é que é complicado. Por exemplo,
Lembra que eu falei que tem a meditação, que é a meditação real, que é você com Deus. E eu falei que existem técnicas de relaxamento, que você está usando essas técnicas de relaxamento para poder ficar calmo, para adquirir paz, para adquirir aquele momento de sossego pré-batalha. Então, por exemplo, você vai entrar no teu trabalho às 8. Normalmente, você acorda às 7. Já sai da cama direto para o chuveiro, prepara lá as coisas que você tem que fazer, roupa, toma seu café, não sei o que, pega teu carro e sai para chegar às 8. Se você tiver que fazer uma academia, você vai ter que acordar às 6. Se você for fazer uma caminhada, você tem que acordar às 6. Você tem que sempre adaptar teu horário, dormir mais cedo e acordar mais cedo. Para quê? Para que você consiga um tempo para fazer aquilo que você está se propondo. Por exemplo, a meditação anti-estresse. Você vai ter que acordar mais cedo, meditar em algum momento na hora do almoço, depois de sair do trabalho ou à noite, antes de dormir. Você vai ter que reservar aquele tempo para sentar e fazer aquilo que você vê as pessoas fazendo. Ou sentado em posição de lótus, ou sentado numa cadeira, deitado na cama, não importa. Uma poltrona confortável. Sabe, porque não precisa absolutamente de uma posição fixa. Aquilo é uma coisa da cultura indiana, aquela posição. Você pode, na cultura ocidental é mais uma poltrona, porque está tudo certo. É porque é voltar-se para dentro. Só que aí, você está fazendo uma experiência que é se isolar. Essa experiência de se isolar, você vai ter que encontrar um tempo. Não importa se você está fazendo relaxamento ou se você está fazendo meditação. Sabe, você vai ter que se isolar. Por quê? Para você ter uma experiência direta, você vai ter que não ter música. Claro, tem pessoas que põem música para relaxar, mas aí a técnica é essa. Tá? Aí você precisa de um tempo, você vai ter que se isolar para fazer essa atividade. Quando você quer ficar só entre você e seu Criador, você vai ter que fazer isso sozinho, vai ter que se isolar de tudo. Fecha os olhos, sabe? Um lugar tranquilo e tal. Ok, essa é a meditação que a gente chama de meditação focada. É quando realmente você vai fazer só isso. Mas, para meditar, a gente tem que entender uma coisa. O que você quer? Você não quer experimentar Deus? Se você quer olhar para a face verdadeira de Deus, você tem que fechar seus olhos. Mas se você quiser ver para a manifestação dele, você vai fazer isso de olhos abertos. Você tem que aprender a vê-lo, você tem que aprender a reconhecê-lo nas formas, nas atividades. Então você pode e deve meditar enquanto atua. Entendeu? Então a meditação não é uma coisa para você ficar isolado. A meditação é uma coisa para você fazer em todas as atividades do seu dia. Fazendo o que quer que você esteja fazendo. Porque aí você vai estar fazendo sua missão, seu propósito de vida, tomando suas decisões, sendo você mesmo. Entendeu? Mantendo a consciência do que você é. E aí você atua. É outra experiência. Então você não precisa fazer isso, mas você vai ter que fazer isso. Para você se tornar um com Deus, primeiro você precisa estar com Ele. Só você. Então você tem que arrumar seu tempo. Ah, mas eu não tenho tempo durante a semana, é muito corrido para mim. Tudo bem, pega fim de semana. Você vai encontrar-se com Deus só no final de semana. Na sua totalidade, só no final de semana. Mas se você não tem outra maneira de hierarquizar, você faz isso. Mas a meditação, na verdade, é para que você saiba o que você é e isso tem consequências. E o motivo de você fazer isso é para que você viva com essa experiência durante o dia. Entendeu?
Mas você tem que fazer as duas coisas. Tem gente que toma um banho gelado de manhã antes de ir para o trabalho. Quanto tempo ele leva? Prepara, não sei o que, 15 minutos, 20 minutos, na totalidade para sair do banho, se enxugar, para trocar de roupa. Ok, usa esse momento para meditar. Mas não necessariamente você tem que fazer isso todo dia. Mas você precisa. Porque é a hora que você vai usar o espelho, entendeu? É a hora que você vai estar, você e Deus. Por isso é que precisa desse tempo e se isolar. Não necessariamente de posição física, mas você tem que encontrar seu tempo. Isso você tem que encontrar. Lembra que você, às vezes, vê personagens que eles estão trabalhando, aí ele tem um determinado momento lá, ele para, fecha seus olhos e faz uma oração? É um momento. Quanto tempo durou isso? 2 minutos? Usa esse tempo para fechar seus olhos e entrar em contato com Deus. Entendeu? Então, assim, você pode fracionar o tempo e se isolar. Por quê? Quanto mais você usa esse tempo interno de se tornar um com Deus, quanto mais você exercita isso, pratica isso, mais o resultado disso vai acontecer na tua experiência de sentir e percebê-lo das coisas. Porque as coisas são manifestação do que você tem dentro. Uau! Muito forte. A resposta, sim. Você tem que sentar para meditar. Eu não posso escapar de dar essa resposta. Estou falando Então, assim, dependendo da gravação. Eu não posso deixar de dar essa resposta. Você então, tem que sentar. Para meditar, precisa ter um tempo para isso. Sim. Você vai ter que achar seu tempo. Você tem esse tempo. Você não faz isso antes do almoço? Você não faz isso, não faz a tua oração, você não faz tudo. Assim, de manhã, tem gente que para um pouquinho antes de sair da cama, fica deitado mesmo e faz um contato com Deus, uma oração. Entendeu? Não importa, você tem que pegar um tempo, mas vai ter que fazer. E o quão crucial é esse tempo? Porque assim, muitas pessoas falam e outras escutam as seguintes palavras: você precisa orar, você precisa meditar. Tá, ok, mas o quão necessário isso é para o ser humano, é para a pessoa, entendeu? Porque tipo assim, muita gente às vezes faz, igual eu mesmo, eu aprendi com meu pai que tinha que orar para agradecer o alimento. Então, almoço, janta, as principais refeições, antes de fazer a refeição, sempre orei e agradeci. Mas o entender de verdade o que é esse agradecimento, eu fui entender há pouco tempo. De conectar mesmo. Sim. Pai, obrigado por esse alimento. E puxar lá na raiz. Obrigado, Pai, por ter alguém que foi lá no campo, colheu o grão do arroz, processou ele até chegar aqui no prato, cuidou do animal para ele chegar até mim e servir de proteína para sustentar esse corpo material. Até eu entender isso aí, a verdadeira conexão desse agradecimento, eu demorei. Tem muita gente que às vezes faz por igual um time. Eu sou santista, exemplo. Mas eu sou santista porque meu pai era santista, eu não torço nem nada. Às vezes ele veio de crença, entendeu? E às vezes a pessoa não sabe o quão importante é isso, né? Essa conexão aí. O quão importante é essa meditação para o ser humano? Lael, consegue? Vamos lá. A gente tem que entender e separar bem o que significa meditar e orar. Eu vou pelo inverso. Orar. Você sempre vai ter que agradecer a Deus. Você é um ser humano, não é? Como que você comunica comigo? Falando. Sim. Entendeu? A sua maneira de se comunicar é verbal. Entendeu? Não importa se você está usando a sua língua para falar, né, o seu mecanismo físico, mas também pode usar o mental, você pode orar mentalmente. Mas a conversa com Deus, falar com Deus,
fazendo qualquer tipo de contato, de oração, no sentido de agradecer, ou no sentido de pedir por alguém, ou no sentido de pedir uma luz para entender, ou no sentido de simplesmente bater um papo com ele, dizendo, cara, não gostei do que você fez, estou brincando, não estou concordando com nada disso, é teu script, eu vou ter que ir, né, como diz, né, passe esse cálice diante de mim, mas seja feita a tua vontade. Esse tipo de diálogo, esse tipo de coisa que a gente chama de oração, ou conversar com Deus, ou falar com Deus, é uma coisa que você, enquanto ser humano, enquanto existir, até seus 100 anos de idade, quando você estiver morrendo, você vai fazer. Isso é verdadeiro. Isso é para fazer. Entendeu? Isso é real. Meditação não é se comunicar com Deus no sentido de usar você como ser humano, tipo, falar, agradecer, entendeu? Não. Está mais para contemplar Deus. Está mais para entender Deus, sem raciocínio. Está mais para ser consciente da existência. Está mais para... Estou tentando trazer uma coisa menos espiritual, assim, entendeu? Mais ao alcance das pessoas. Que é ser consciente da vida. Popularmente conhecido como ouvir a vida. Oração é falar com Deus. Meditação é ouvir a Deus. Você vai ter que fazer as duas coisas. Legal. Então, assim, para ser específico, oração é falar com Deus, sai de nós. Sim. E o meditar é receber de Deus, ouvir Deus, é isso? Ou estar com Ele. Como? Ou só estar com Ele. Legal. Por exemplo, quando duas pessoas estão na mata, na beira da praia, perante a natureza, e as duas confiam uma na outra, as duas se preocupam em fazer o quê? Curtir, contemplar. Então você olha para a praia e sente a grandeza, você quer estar com o ambiente, ok? Quando você não está entendendo o que está acontecendo, você tem que verbalizar isso. Então você tem que pegar a pessoa do lado e conversar sobre isso. Quando você vai olhar para dentro, você não tem que entender nada. Você só tem que estar aí para estar em companhia dele. Então você entra para dentro porque aí está a vida. Então você entra para dentro para estar com a vida. E aí você vai ter o que você aprendeu. Ver a vida, ouvir a vida, sentir a vida, beber da vida. Mas aí é você e Deus. Você não precisa orar, não precisa fazer nada. Nesse momento você nem vai querer fazer isso. Nesse momento você vai querer estar ali. Agora, botou a consciência na jogada, o cérebro na jogada, raciocínio na jogada, a mente na jogada, aí você vai entender, falar, sabe? Aí é a oração. Legal. Muito bom. Eu acho que para começar foi ótimo. Deixa eu ver quanto tempo deu ali. Vamos dar uma... Jesus. Cara, foi 1 hora de conversa. Já dá para tirar um monte de... Vixe. Vou fazer um teste aqui. E ver o resultado disso.